Moça, essa prática. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Thales Carrara e hoje a temática, né, dessa apresentação é para apresentar os resultados, né, obtidos na minha iniciação científica, onde a gente comparou e avaliou os efeitos da aplicação de cobalto na produtividade do algodoeiro. A minha orientadora é a professora Flaviane Ribeiro, do Departamento de Fitotecnia, né, da Universidade Federal de Viçosa. Antes de tudo, é válido apontar a importância econômica da cultura do algodoeiro no cenário brasileiro. O algodão, né, no Brasil, hoje ele é 70% destinado para o mercado externo, dentre outros países, né, fazendo um comparativo. Segundo os dados da Abrapa de 2023, o Brasil é o quarto maior produtor e o segundo maior exportador mundial de pluma, sendo os principais estados produtores no Brasil o Mato Grosso e a Bahia. Em relação ao elemento cobalto, né? O elemento cobalto ele é considerado um nutriente benéfico em baixas concentrações na planta, né? Segundo o Evans, 1964. Para um elemento ser considerado benéfico é que, em sua ausência, a planta consegue completar o ciclo sem ter interferência em produtividade ou afetar qualquer etapa do metabolismo da planta, né? Ou funções fisiológicas. E o cobalto ele tem uma relação muito direta com o etileno, hormônio vegetal do estresse, onde ele atua principalmente, né, bloqueando a enzima ACC oxidase, que faz a conversão da ACC em etileno, né, a última etapa da via da síntese de etileno. E isso, né, vai reduzir a produção endógena, né, de etileno, afetando os processos fisiológicos que dependem desse hormônio. Então, numa situação prática, né, que acontece muito no sistema de produção do aquicultor do algodoeiro, é o abortamento, né, a perca das estruturas reprodutivas de maneira natural, principalmente quando ocorre alguma alteração nas condições edafoclimáticas, quando a gente não tem temperatura ideal ou acontece um estresse hídrico, né, ou estresse térmico, isso vai impedir que a planta do algodão consiga fixar as estruturas nos seus ramos reprodutivos. Então, pessoal, a justificativa do trabalho foi que ainda não existem funções fisiológicas totalmente definidas no elemento cobalto, no elemento cobalto. E as concentrações ideais, né, para a cultura do algodoeiro também não tem nada relacionado, né, nada avaliado ainda para ver o efeito da dose de cobalto sobre a produtividade do algodoeiro. Então, a gente está buscando evidências, né, quanto à sua ação fisiológica específica na cultura do algodão. E o objetivo geral é compreender o papel do cobalto no desenvolvimento e produtividade da cultura do algodoeiro. Em relação a materiais e métodos, né, o experimento ele foi conduzido, né, na UEP, né, de Grandes Culturas e Energia, o GCBE, da Universidade Federal de Viçosa, também conhecido como UEP Aeroporto, seguindo essas coordenadas, né, de localização. Essa UEP ela fica com a elevação em média de 659 metros de altitude, né, em relação ao nível do mar. O modelo estatístico utilizado foi o delineamento de blocos casualizados e os tratamentos avaliados e testados foram de 0 gramas por hectare, 3 gramas por hectare, 6, 9 e 12 gramas por hectare de cobalto. A fonte do cobalto foi o sulfato de cobalto 20%. Então, foi feito um ajuste de cálculo, né, para a gente conseguir utilizar essas doses de cobalto puro. É válido apontar um erro que aconteceu em função do relatório, que lá ficou em miligramas por hectare. Na verdade, é gramas por hectare. Em relação à variedade, né, o material testado. A variedade foi o Delta Pine 1746RF. A data de semeadura foi no dia 5/9/2025 e a aplicação foi via foliar, através de uma barra de pulverização do tipo costal com as pontas 110,02, né, leque, vazão de 80 litros por hectare. O estágio fenológico em que foi feita a aplicação do cobalto foi no estágio fenológico de B8, na cultura do algodão.
As análises realizadas, né, foram utilizadas a variância, o modelo de regressão para avaliar o comportamento em função da produtividade frente às doses aplicadas. Aqui, pessoal, é um quadro da nova, né? Isso aqui foi para comparar se teve significativo em relação à dose e o bloco. Como a gente pode perceber, o p-valor de 0,887 fazendo a significância da dose em relação aos resultados, não houve significância, não houve efeito nenhum em relação da dose à produtividade, e os blocos também não se diferiram, também não houve efeito de bloco em produtividade. Aqui é um quadro de coluna que a gente demonstrou a gente colocou para vocês visualizar de uma forma ilustrativa, né, mais ou menos como é que ficou os resultados obtidos em função da dose de cobalto no eixo X e a produtividade no eixo Y. Perceba que não tem um comportamento linear ou quadrático, né? Foi bem aleatório os resultados. Essas linhas aqui é para avaliação do erro estatístico. Em relação à regressão linear utilizada pelo software, né, nessa análise estatística, esse gráfico, né, utilizado, na verdade. A regressão linear, né, ela foi comparar a produtividade e a dose de cobalto, onde a produtividade se encontra no eixo Y e as doses de cobalto no eixo X. O R foi negativo, então não houve significância nenhuma em função do incremento de dose e incremento de produtividade. Percebam que as pontuações azuis estão de forma bem aleatória. Para fazer um complemento, né, e uma análise melhor dos resultados obtidos e a gente tentar comparar algum efeito da dose em função da produtividade, foi feita a regressão quadrática. Novamente, percebendo que não existe correlação nenhuma, né, entre a dose no eixo X e a produtividade no eixo Y. Então, de maneira geral, não foi encontrado isso nas metodologias utilizadas de avaliação, né, da estatística. E, pessoal, de maneira geral, né, qual foi a conclusão final dos resultados obtidos nessa experimentação da iniciação científica? Nas condições em que o experimento, né, foi conduzido, dentro das condições viçosas, plantado nessa época, nessa altitude de elevação do nível do mar, não teve influência, né, a dose do cobalto em relação à produtividade do algodoeiro. Então, de maneira geral, a dose de cobalto testada, o incremento dessa dose, né, de 0, 3, 6, 9, 12, não houve um aumento, né, proporcional ou comparativo significativo em função da produtividade. Fica aqui a sugestão, né, como foi um trabalho de avaliação em produtividade, testar, às vezes, via experimentação laboratorial, as funções fisiológicas, né, do cobalto dentro da planta, para avaliar realmente se existe algum efeito, né, na cultura do algodoeiro em função da aplicação exógena de cobalto. Pessoal, queria agradecer a todos pelo tempo disponibilizado de vocês para avaliação e qualquer coisa estou disponível para esclarecimento de dúvidas, né? Obrigado a todos e tenham um bom dia.